Então, vamos dar início. Nós iniciamos a gravação aqui. Eu quero inicialmente agradecer a presença de todos vocês e muito obrigado por terem respondido ao nosso convite para estar conosco aqui. Qual é a razão de nós estarmos aqui essa noite? Nós estamos, na verdade, há coisa de, acho que um pouco mais de 2 meses, até depois a Estela me corrija se eu estiver errado, mas nós estamos há cerca de 2 meses fazendo uma reunião toda segunda-feira com a diretoria, e inclusive as últimas 3 reuniões nós também pedimos, nós convidamos e agradecemos a participação também dos conselheiros, o Marcelo Lerina, que também é conselheiro suplente, ele também atendeu o pedido, esteve conversando conosco, então muito obrigado a vocês. Esses conselheiros, eles foram chamados a nos ajudar, né, a nos ajudar a pensar sobre o que é necessário, sobre o melhor, sobre o projeto de trabalho a ser desenvolvido nos próximos 2 anos, dessa gestão que se iniciou agora no dia 19 de fevereiro. Nós vamos aqui, daqui a pouquinho, dar uma repassada do que nós conseguimos fazer nos últimos 2 anos. O Dalmolin, eu vou pedir para que o Dalmolin, por favor, apresente para nós, ele vai apresentar alguns números, umas planilhas, tá? E também nós vamos verificar, a gente vai verificar juntos aqui o que a gente pretende fazer, o resultado dessas nossas últimas 7, 8 reuniões. Eu acredito que nós tenhamos conseguido entregar a maior parte daquilo que nós nos dispusemos a fazer nos últimos 2 anos. E eu lembro que esse trabalho ele só foi possível ser entregue graças ao apoio de uma série de pessoas. Nós tivemos muita ajuda, nós tivemos os colaboradores financeiros, outros tipos de colaboradores, nós também contamos com um apoio irrestrito do Conselho Representativo. Eu também quero agradecer ao Conselho pelo suporte que eles nos deram, né? Eu também quero lembrar que a maior parte do trabalho foi desenvolvido. Nós tivemos eu tive a bênção de poder contar com uma diretoria fantástica nesses 2 últimos anos. Eu quero novamente aqui agradecer ao Flávio Burim, um sujeito que trabalhou demais. Quero agradecer a Estela, também incansável. Quero agradecer a Desirê. Obrigado, Desirê. Eu quero agradecer a Magela, que não pôde estar aqui hoje, mas também um outro que nunca se furtou ao trabalho, sempre esteve conosco ali. Enfim, meu muito obrigado a todos vocês. E já que nós conseguimos entregar boa parte do trabalho que a gente se dispôs a entregar na última gestão, eu acredito que em alguma medida esse trabalho ele tenha surtido resultado. E a gente observa isso, né? Nós vamos ver daqui a pouco alguns números que mostram isso para nós, mas eu observo, eu faço parte aí não participo ativamente, mas eu faço parte de vários grupos, né, principalmente daquele grupo de acolhida aos novos, e observo que é difícil o dia ali que a Estela não traz 1 ou 2 para o grupo, né? Então, a gente tem observado aí que a disseminação está acontecendo. Claro, eu pessoalmente acredito que isso seja resultado não só de um trabalho, né? Na verdade, a divulgação, a disseminação, não é o Milton, né? Não é a diretoria, não é a associação, não são vocês. Eu acredito particularmente que as pessoas nos busquem em razão de um evento maior, né? Então, eu acredito que o nosso papel ele seja oferecer estrutura, oferecer suporte para essas pessoas que em um dado momento nos procuram, né? E eu acredito que a razão, nós vamos, como eu disse, nós vamos assistir os números apresentados pelo Dalmolin, mas eu acredito que a razão maior de nós estarmos aqui hoje na verdade, dizermos aos senhores que, na medida que esse trabalho, esse resultado esteja acontecendo,
Nós estamos aqui para pedir o apoio dos senhores no sentido de acolhermos esses novos leitores, esses novos estudantes, essas pessoas que chegam aqui ávidas por informação, com muitas dúvidas, e elas chegam em todas as frentes. Elas começam a fazer pergunta nos canais da internet, elas vêm para dentro dos grupos e elas querem informação, elas querem saber, elas querem tudo para ontem, né? E infelizmente, a gente hoje não tem uma estrutura para dar suporte, para oferecer resposta a essas pessoas, né? A gente sente isso, né? E então, para que esse trabalho possa continuar sendo desenvolvido, para que nós possamos atender essas pessoas que eu acredito sim, que em maior número vão nos procurar nos próximos meses, nos próximos anos, é necessário que a gente monte uma estrutura de trabalho, e para isso nós contamos sim com a ajuda de todos vocês. Eu não sei se a Estela ou algum outro membro da diretoria quer trazer mais alguma coisa aqui, ou se nós podemos passar ao Damolin para que ele inicie a apresentação. Por mim, ok, pode iniciar. Damolin, por favor. Bom, olá pessoal, boa noite a todos. Boa Obrigado noite. pela presença. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Então, o nosso objetivo hoje vai ser de apresentar o nosso planejamento de 22, 23, tá? Nós, como o Milton falou, nós começamos praticamente há 8 semanas atrás, como nós já tínhamos feito em 20 e 21, foi uma questão de subir um degrau a mais, né? Antes do Milton assumir, praticamente a UAB Brasil foi estruturada na parte legal, na parte jurídica, e graças a isso nós pudemos começar a construir o planejamento da UAB com base sólida, e durante 20 e 21 foram dados os primeiros passos, vocês vão ver o resultado. Nós fizemos mais daquilo que nós havíamos planejado, mesmo aquilo que nós havíamos desistido de fazer no final de 2020, que era a Rádio Urântia, no começo de 2021 caiu na nossa mão e a rádio acabou sendo feita também. Outra grande surpresa foi nós termos conseguido ter o audiobook do livro em português, que está tendo assim uma aceitação incrível, muito bacana. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, mas eu vou agora começar a falar do nosso planejamento do biênio 22-23. Essa é a atual diretoria da UAB, no biênio 22-23, que é o Milton, o presidente, o Marcos, vice-presidente, a Estela é diretora de membros e grupos, o Israel é o diretor financeiro e o Jorge Laure é o secretário. A grande mudança que teve, ou a pequena mudança que teve em relação ao biênio anterior, foi que eu entrei como vice-presidente no lugar do Flávio, o Israel como diretor financeiro no lugar, o Israel como diretor financeiro no lugar do Flávio, né? Não, como é que é, Milton? O Israel entrou como diretor financeiro e o Jorge como secretário, que era o Magelo. Foi essa que foi a grande mudança em relação ao outro biênio. Então, qual é o objetivo desse documento, né? Primeiro, é apresentar o resultado do planejamento do biênio 2021 e os objetivos do biênio 22-23. A ideia principal é difundir, envolver e integrar todos os membros da associação para que entendam e participem ativamente em como alcançar os objetivos estratégicos definidos. E para isso, vocês vão ver, nós criamos um slogan para a Associação Urântia Brasil, que é trabalho de equipe e serviço. Mesmo porque uma coisa muito importante no nosso desenvolvimento dentro do universo é o trabalho de equipe e o serviço ao próximo. E também de poder direcionar os colaboradores ativos através de metas claras, a fim de que tenham foco no essencial, possibilitando assim o sucesso individual e coletivo. O que nós vimos, que já houveram várias iniciativas, não só aqui como em outros lugares, e muitas pessoas se sentem perdidas do que fazer.
Então, um dos objetivos da OAB é justamente dar este direcionamento através de um planejamento, inclusive apoiar as iniciativas dos membros, que assim venham com alguma ideia muito boa, né? O nosso planejamento, ele é baseado em 5 premissas. Primeiro, que é o que nós chamamos de proposta de valor. O que a OAB faz, né? Qual a necessidade que ela tem que atender em relação aos associados à disseminação do livro de Urântia? Então, o que a gente vai suprir? A segunda premissa é para quem que nós vamos fazer isso? Quem é o nosso público-alvo? Obviamente que a gente tem que entender quem são as pessoas que nós queremos fazer a disseminação do livro. A terceira parte é a infraestrutura, é o como nós vamos ter, o que nós precisamos de infraestrutura para podermos suprir esta necessidade da disseminação do livro de Urântia. E a quarta parte fundamental é o quanto, a viabilidade financeira necessária, tanto em termos de fonte de receitas como estrutura de custos, porque todo o trabalho que nós fizemos, né, ao longo desses 2 anos passados, eles precisaram de bastante recursos, né, e que, graças a Deus, não faltou. E essa ideia é dividida, né, vocês vão ver essa parte toda que nós vamos discutir, ela é praticamente dividida em 9 colunas, onde essa segunda parte, aqui é o quê, aqui é o que, como nós vamos nos relacionar com os associados, como é que nós vamos disponibilizar as informações e o livro para esses associados, que infraestrutura nós temos que prover para que a gente possa estar disseminando o livro de Urântia, quais as atividades que nós temos que executar no dia a dia para garantir esse trabalho, né? E quem são os nossos parceiros que vão permitir que o nosso trabalho seja alavancado. E, obviamente, é o quanto a gente vai receber praticamente em termos de doação e qual o investimento que nós temos que fazer. Então, o primeiro item que nós chamamos de proposta de valor é o que é a OAB. Qual é a razão da existência da OAB? Qual a expectativa dos membros em relação à associação? Segundo item qual é a necessidade da comunidade, né? Qual o nosso objetivo em termos de missão, visão, valores e posicionamento? O que serviços, eu ponho serviços porque não tem outra palavra, que a gente vai oferecer para os nossos associados para a divulgação do livro? E por quê? Qual é o valor que a gente entrega para o associado para que ele efetivamente se associe à UAB e colabore conosco para o desenvolvimento desse trabalho? Então, a nossa proposta de valor, primeira coisa, nós definimos um slogan, e o slogan ele resume as características de uma iniciativa. Nesse caso, a iniciativa é ter uma associação Urântia no Brasil. Então, o nosso slogan é trabalho de equipe e serviço. Qual é a essência da associação? A alma da iniciativa. A nossa alma, basicamente, é disseminar a revelação de um livro de Urântia. Porque nós somos uma associação de apenas um único produto, entre aspas, né? E nós temos que fazer a disseminação dessa revelação. E o objetivo da associação, é o fim que nós desejamos alcançar, é incentivar o estudo e além de disseminar os ensinamentos do livro de Urântia. Então, nós definimos no começo de 2020 esse slogan, a essência e o objetivo da associação. O próximo passo é nós definirmos a missão. Qual é a razão da existência da associação? O propósito pelo qual nós trabalhamos e nos esforçamos, junto com os nossos colaboradores. Então, a nossa missão é incentivar o estudo e disseminar os ensinamentos. Como que a gente vai fazer isso? Promovendo ações e desenvolvendo projetos de caráter particular, comunitário ou em parcerias, com a finalidade cultural, espiritual e de pesquisa, visando a elevação da consciência humana com base nos ensinamentos de O Livro de Urântia. Quando a gente escreve visando a elevação da consciência humana,
ela é uma coisa muito etérica, muito sutil, porque nós não temos como medir se a consciência humana vai ser elevada ou não. Mas nós, os que estão principalmente à frente, os leitores, acreditamos que os ensinamentos sejam capazes de elevar essa consciência humana. Por isso que a gente colocou, porque a gente não tem como fazer uma mensuração se o trabalho que nós estamos fazendo está ou não elevando essa consciência humana. Qual é a nossa visão? Todo e qualquer planejamento, ele tem que ter uma visão que é onde nós queremos chegar. Ela que determina o futuro, né, de alguma empresa, de uma ONG, do que quer que seja. É o caminho que a gente vislumbra lá na frente e que nós vamos nos direcionar para ele. Então, no caso da UAB, é ser o suporte e referência em relação ao livro de Urântia no Brasil. Quer dizer, todas as pessoas que procurarem, elas vão ter um canal como referência em relação ao livro de Urântia, onde as pessoas possam buscar informações, tirar dúvidas, estudar, interagir com a comunidade e colaborar na expansão da disseminação do livro e de membros associados ao UAB. Obviamente que a gente quer, como associação, ter mais membros que possam também colaborar nesse desenvolvimento, nessa disseminação da revelação, e a ideia é que eles sejam associados da UAB, porque para que nós possamos conhecer quem são essas pessoas e poder ter melhor interação. Principalmente, vocês vão ver na parte de grupos de estudo. Nós vamos desenvolver uma ferramenta para indicação de grupos de estudo no Brasil, onde facilmente a pessoa vai achar na sua cidade quem são, de que forma ela pode se juntar a esse grupo de estudos. Qual é a nossa proposta de valor em termos de valores? Os valores, eles dizem respeito aos princípios que orientam todas as posturas de uma empresa, de uma iniciativa e de sua equipe. É a parte mais importante, né? Tanto de uma empresa como de uma associação, o que você preza como valores? Então, o nosso primeiro valor é praticar os ensinamentos, né? Cujos princípios são formadores de um bom caráter e promotores da evolução espiritual do gênero humano na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Então, praticar os ensinamentos, nós sabemos que não é uma coisa simples, que todos nós estamos em processo de aprendizado, mas é um valor importante que a gente tenha, para que a gente, mesmo que tropece, possa ir praticando no dia a dia. Buscar a transcendência através dos ensinamentos do livro de Urântia como meio de conscientização e evolução espiritual das pessoas. A transcendência é muito importante no sentido de que o livro de Urântia nos leva a ter uma consciência que não estamos sós no cosmos, e o tamanho gigantesco que é todo esse processo evolutivo, e principalmente no sentido de reforçar para os seres humanos a questão do ajustador do pensamento ou o eu interior. Então, o livro de Urântia, ele fala bastante disso, né? A questão de você olhar para o cosmos, esse processo do infinito se fusionando, né, através do fragmento do Pai se fusionando ao finito, que é uma coisa incrível, e você sabendo e entendendo que tem um Deus interior e que não precisa de nenhum intermediário para que você se conecte com Deus. Outro aspecto importante é difundir o conceito da religião pessoal e de filosofia e cosmologia. Isso daqui é extremamente importante porque a religião é absolutamente pessoal e nós não precisamos de intermediário. Sim, os grupos são importantes, as discussões são importantes, mas nós não precisamos de alguém que intermedie o nosso contato com Deus. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar em consideração no livro de Urântia. E outra é adotar a prática de ações democráticas e cultivar a fraternidade universal, sem distinção de raça, idade, gênero, crença ou nacionalidade, como requisito para disseminar os ensinamentos do livro de Urântia em todo o território nacional. Essa questão de adotar a prática de ações democráticas, ela não é tão simples assim. Muitas pessoas se apaixonam pelo livro, lutam pelo livro,
e também faz parte do processo evolutivo. A gente tem que aceitar a tudo e a todos, mesmo aquelas pessoas que não conseguem aceitar todo o livro de Urântia como uma verdade. Faz parte do caminho evolucionário de todos nós. E a função da OAB é acolher todas essas pessoas. Posicionamento. O posicionamento ele diz respeito ao lugar que a iniciativa ocupa na mente do público em geral. Então, quando você pensa em Urântia Associação do Brasil, o que nós queremos que as pessoas pensem imediatamente? É uma referência em relação ao livro de Urântia e disponibiliza ferramentas que ajudam no entendimento cósmico e espiritual do livro. E para isso nós fizemos mesmo no biênio passado, eu não fazia parte da diretoria, mas só dava o suporte, realmente foram publicados 409 vídeos, vocês vão ver, justamente para poder ajudar no entendimento do livro, né? E a gente está virando mesmo uma referência, as pessoas acabam vindo para a UAB. E quais os serviços prestados para a UAB? Quer dizer, para que a UAB está de frente para o público? Primeiro, que é estimular a formação de grupos de estudo. Segundo, que é organizar e promover um estudo minucioso do livro de Urântia, através de grupos de estudo, seminários, conferências, workshops, palestras e fórum para a troca de ideias e experiências. Obviamente que esse item 2 foi bastante prejudicado devido à pandemia, e nós ficamos praticamente focados na sala Zoom durante 2 anos, né? Publicar informes, boletins e obras correlatas para informação da comunidade sobre o andamento do movimento e sobre os ensinamentos do livro. Manter atividades em mídias para comunicação com interessados, leitores e associados. Dar apoio às iniciativas dos associados para a divulgação e ao estudo do livro, desde que estejam de acordo com as normas da UAB. Isso daqui é uma coisa importante, porque a UAB pode sim dar apoio, mas ela tem regras. Ela tem regras e ela está sujeita à Urântia Associação Internacional. Então, não é qualquer iniciativa que pode ser aprovada pela OAB. Os sócios interessados podem propor alguma coisa que tem que ser avaliada, vista em relação aos estatutos da OAB, para se ela pode ou não ser desenvolvida e ter um apoio efetivo da OAB. E desenvolver instrutores e orientadores, que é uma meta que nós temos há muito tempo e até hoje jamais conseguiu ser cumprida. Quais os serviços não prestados pela Associação Brasil? Assistencialismo, intermediação com instituições religiosas e políticas, indicação de preces, estímulo ou apoio a canalizações dirigidas. Então, de resto, a gente faz tudo aquilo que for possível, mas tem coisas que realmente não está de acordo com os estatutos ou as normas da associação. E por que uma pessoa deve ser membro da OAB? Porque a ideia é proporcionar um senso de pertencimento e de existir socialmente, que nos ajuda no desenvolvimento do relacionamento grupal. E nós vemos isso muito nos grupos de WhatsApp, principalmente no grupo dos novos, né? Que as pessoas chegam com uma sede, com uma gratidão por ter um grupo, por poderem se relacionar, expressar as suas dúvidas e serem acolhidas nas dúvidas. E é muito legal, porque nós estamos tendo o resultado disso e o grupo está crescendo muito. Estimular o trabalho em equipe, que é a base para o nosso desenvolvimento em todo o superuniverso. Acessar inúmeras ferramentas de suporte para o estudo e melhor compreensão dos ensinamentos. E manter a coesão entre estudo, vivência e disseminação do livro. Obviamente, não são três aspectos fáceis, mas são aspectos que a gente tem que desenvolver, que é estar estudando, ter a vivência e fazer a disseminação do livro. E por que a OAB é importante, né? Porque a OAB é a base de sustentação legal do livro de Urântia no Brasil e por ser um braço da Urântia Associação Internacional. Por sua vez, a Urântia Associação Internacional representa a Fundação Urântia, órgão que fornece as diretrizes para a distribuição e ações em relação ao livro.
por disponibilizar ferramentas para o estudo e melhor entendimento do livro, por estimular e fornecer suporte à disseminação, que corresponde ao ponto de partida para a divulgação do livro de forma nacional. A UAB é a forma de manter coesão, como está lá escrito, entre estudo e sua vivência e a disseminação do livro, através do erro e do acerto. E com a implantação do planejamento da OAB, terá um direcionamento claro e objetivo, tendo a possibilidade de crescer como associação, que é o que nós acabamos vendo que realmente ela está crescendo como associação. E o livro está sendo muito divulgado no Brasil, é impressionante como as pessoas estão chegando. Muito bem, qual foi o resultado, então, do biênio 2021? Que nós fizemos uma apresentação em maio, se não me engano, de 2020, sobre os nossos planos, e qual foi o resultado, né? Primeiro, todo o trabalho da Associação Brasil durante o biênio 2021 foi desenvolvido de acordo com o planejamento estratégico efetuado no início de 2020. O principal objetivo do planejamento foi de fornecer um norte de como a UAB poderia melhor se estruturar para ser mais proativa em sua atuação no Brasil, conhecer quem são os leitores do livro de Urântia, disseminar o livro de forma mais eficiente, arrecadar recursos para os projetos próprios e apoio aos projetos de seus membros. Desta forma, foram estabelecidos objetivos bem definidos e a sua execução foi feita passo a passo, com a diretoria se reunindo semanalmente para avaliar o andamento das atividades. E eu posso dizer para vocês que o grande sucesso da diretoria durante o biênio 2021 foram essas reuniões, porque, como eu falei, nós estávamos construindo já em cima de uma base preparada anteriormente, e a gente não tinha um claro direcionamento do que fazer, para onde ir. Então, com essas reuniões semanais, nós íamos fazendo pequenas tarefas, toda semana, na semana seguinte a gente falava, deu certo ou não deu, qual é o próximo passo, e assim foram durante 2 anos, todas as terças-feiras, a diretoria se reunindo e executando o planejamento passo a passo. Esse foi o grande sucesso do planejamento, porque muitas empresas, muitas instituições fazem planejamento, mas elas pecam na implementação. Então, a nossa implementação foi, assim, muito legal, foi um aprendizado para todos nós. E os objetivos principais de 2021 foram gerar recursos financeiros para suprir as necessidades da associação, criar um canal de comunicação padronizado com a comunidade, utilizando-se de todos os recursos midiáticos disponíveis, disseminar o livro para os diversos segmentos de caráter espiritual ou não, buscando novos leitores e aumentando a quantidade de membros, aumentar a quantidade de grupos de estudos, coisa que nós não conseguimos, né, devido à pandemia também, e prover a infraestrutura necessária para a implementação do planejado. A bem da verdade, nós a diretoria gastou praticamente quase 1 ano para a gente conseguir implementar a infraestrutura necessária. Nós tivemos alguns percalços no meio do caminho, mas eu sei que em meados de setembro, outubro, nós tínhamos realmente conseguido já ter um site estruturado, um banco de dados para conhecer os associados, onde eles pudessem se cadastrar, um armazenamento seguro, para que a gente não fosse mais hackeado, como aconteceu no passado. Então, nós conseguimos prover essa infraestrutura que era extremamente importante para que a gente possa agora dar continuidade. E para facilitar esse trabalho, né, nós dividimos a UAB em 5 áreas, com o objetivo de estruturar e organizá-la para um crescimento futuro. Nós não temos pessoas para trabalhar em todas as áreas, mas não importa, quando você já divide por caixinhas, você já vai direcionando as atividades para aquelas caixinhas e para os responsáveis. E isso deu muito certo, sabe? Então, a primeira caixinha é o administrativo financeiro, que é administrar a associação e gerar recursos financeiros. A segunda caixinha é comunicação,
cujo objetivo é criar e disponibilizar desculpa, materiais e conteúdos para a comunicação e divulgação do movimento urantiano, utilizando-se de todos os recursos midiáticos disponíveis. A terceira caixinha que nunca foi preenchida e ficou junto com comunicação é a disseminação, que era o objetivo de que, se a comunicação é gerar material, estar presente, a disseminação é estar para fora, é estar junto aos associados, junto às pessoas, fazendo a disseminação do livro. Então, é mais ou menos quando você faz uma comparação, a comunicação seria como a área de marketing e a disseminação seria como a área de vendas. A comunicação está por trás, fazendo toda a parte de material, de conteúdo, e a disseminação está na frente, indo em eventos, fazendo palestras, fazendo workshops e tudo mais. Grupos de estudo, pela importância dos grupos de estudo, existe uma diretoria específica, né, cujo objetivo é crescer a quantidade dos grupos presenciais e virtuais, estimular e manter a qualidade desses grupos de estudo. E, por último, a última caixinha é a infraestrutura, que é implementar, dar suporte e manter a infraestrutura digital necessária para o funcionamento das iniciativas da OAB. Uma coisa bacana que nós percebemos agora, nesse planejamento de 22, é que essas áreas aqui, como a gente só tem um produto, né, por assim dizer, chamado livro de Urântia, a gente só precisa trabalhá-lo dentro dessas 5 áreas e crescer a expansão dessas 5 áreas. Porque a única coisa que a gente tem para mostrar para a comunidade é o livro de Urântia. Então, a gente tem que ser criativo na forma da comunicação e da disseminação e achar formas diferentes de se comunicar com o público. E os grupos de estudo, obviamente, crescer, né, a atuação. Muito bem. Primeiro, administrativo financeiro. O que nós fizemos? Nós fomos atrás de ter membros contribuintes, onde nós fizemos campanhas mensais de arrecadação via WhatsApp, e o que a gente previa era, pelo menos, conseguir ter R$3.000 por mês para que pudesse pagar as nossas contas. É pouco, é nada, mas tem web, tem contador, tem uma série de coisas, né? E a gente conseguiu efetivamente. Fizemos o audiobook em português, que era contratar e buscar doadores. O preço inicial do audiobook saiu em R$24.000 e nós conseguimos 10 doadores fixos durante 12 meses. Só que nós descobrimos no percurso que você ler o livro de Urântia num audiobook não é uma coisa simples, então não está terminado, ele está quase terminado, e nós tivemos um pequeno acréscimo no custo para conseguir ter o audiobook completado. Eu posso só dizer para vocês que esse preço aqui é de graça, para um trabalho que está tendo quase 1 ano e meio e que exige muito. Vocês não têm ideia quantas pessoas estão envolvidas para falar, para revisar, para tirar som, revisar de novo, antes de vocês receberem cada áudio. Nós fizemos a venda promocional de livros, né, por R$40 mais frete. Nós tínhamos previsto vender 250, vendemos 280. Isso foi uma bênção, porque deu um certo caixa, ajudou a ter um certo caixa na UAB. Foi contratado um novo escritório de contabilidade. Nós criamos um programa chamado Trabalho de Equipe e Serviço, com pequenas tarefas e poucas pessoas se habilitarem a participar da iniciativa. Apoiar as iniciativas do associado, teve o trabalho da Rosângela Altarejo com 11 áudios que foram postados no YouTube, a Escola Urântia, que é uma iniciativa de terceiros, que tem o apoio da UAB. A loja UAB, era um sonho a gente ter uma loja da UAB com artigos sobre o livro de Urântia, mas o Milton até fez um trabalho incrível, mas nós não conseguimos fornecedor para licenciar os produtos com a marca Urântia e responder por toda a logística. Precisaria ter quantidades gigantescas, precisaria ter um fluxo de caixa e realmente um trabalho de estoque, nota fiscal,
e nós somos uma associação sem fins lucrativos, então isso daqui, realmente a loja UAB foi uma coisa que foi tentada por meses, mas nós vimos que realmente não dá para manter a loja, então ela foi descontinuada. A segunda parte é comunicação, que é criar e disponibilizar materiais e conteúdos para comunicação e divulgação do movimento urantiano. Então, primeiro era estar presente em todas as mídias sociais, e realmente nós organizamos, a gente já estava meio que em todas as mídias sociais, mas isso foi organizado. Então, nós estamos no Facebook, WhatsApp, um site novo, blog, canal no YouTube. Nós também começamos a fazer informes, boletins, né? Foram publicados 3 boletins somente até setembro de 2020, depois não deu para publicar outros. Eventos foram bastante prejudicados devido à pandemia, mas nós conseguimos fazer o encontro anual em novembro de 21, e palestras, workshop, evento de Natal e programação e recepção para novos estudantes. Isso daqui realmente funcionou, mas foi tudo virtual. Uma coisa que já estamos há quase 1 ano e meio tentando fazer uma videoteca, porque quando você entra no YouTube, você tem centenas de apresentações, e a ideia é ter tudo isso estruturado dentro de uma videoteca. É organizar as apresentações por tema, por documento, e que quando a pessoa entra no site, ela já pode ir lá e falar assim, olha, eu tenho dúvida sobre o documento 5. Ela vai lá e vai ter uma palestra sobre o documento 5. Ela vai achar facilmente onde está citado, né? Isso daqui vai sair esse ano, se Deus quiser. O Marcelo Lerina vai estar a cargo disso daqui, se Deus quiser vai sair esse ano. A Rádio Urantia via web, como eu falei, foi uma surpresa para nós, porque nós tínhamos desistido, e em janeiro despencou uma pessoa nos oferecendo fazer a rádio, e no fim o Carlyle e o Magela, lá de Manaus, foram uma bênção, porque eles fizeram a rádio web sem custo nenhum para nós, e conseguimos lançar a rádio web em 2 meses, 2 meses e meio, um negócio impressionante, a agilidade que todos tiveram para lançar essa rádio. Disponibilizar o audiobook, porque se a gente precisava de recursos, conforme nós fomos conseguindo ter os documentos prontos, a gente tinha que ter plataformas para disponibilizar o audiobook, isso tem custo, então hoje o audiobook está disponibilizado em várias plataformas. O site UAB, que é a base para relacionamento com todos os associados, está reformulado também, e agora vai passar por uma outra reformulação e melhoria. Desenvolver rede social exclusiva para leitores. Fizemos, né, o Genaro fez a rede social, ela foi instalada, mas não foi utilizada. No fundo, é muito mais fácil você utilizar o WhatsApp do que ter toda uma rede social para você fazer o gerenciamento. Para vocês terem uma ideia das iniciativas da UAB, novos estudantes, tem 50 vídeos, foram feitos 36 estudos. Esses vídeos têm 54 mil visualizações até o mês retrasado, tá? Essa iniciativa dos novos estudantes é para acolher e ajudar os novos leitores na leitura e entendimento do livro. Foram dados 2 cursos em 2021 e está se fazendo o 3º agora, que começou há 3 semanas atrás. O Café Urantia, que já tem desde 2017, ele tem 42 vídeos, 210 estudos disponíveis, 19 mil visualizações. A ideia do Café Urantia é que ele é dedicado ao amplo estudo do livro em relação ao momento atual da humanidade. Então, se faz discussões de todos os temas no Café Urantia, para não se ficar só focado no livro e você não relacionar com ela com o que está acontecendo no mundo, com outras coisas lá. O audiobook já tem mais de 96 documentos gravados, nós estamos quase no final, teve 267 mil visualizações. A cerimônia de Natal, realizada em 21 de agosto de 2020, tivemos 10 vídeos e 10 estudos. A Maratona UAB foram 6 estudos. A Maratona Latina do Sadr, que a Estela fez junto à América Latina, tem 5 vídeos, 5 estudos. Urantia Debates tem 52 estudos, e a Rádio Urantia Web, que tem uma média de 3 mil ouvintes por mês.
Nós esperamos agora que nós conseguimos 3 pessoas que vão tomar conta exclusiva da rádio, melhorar a qualidade da rádio e conseguirmos aumentar os ouvintes. Já iniciativa de terceiros que realizam disseminação independente ou com apoio da UAB, nós temos a Palestra Urântia, que tem 17 vídeos, 17 estudos, tem agora 22 mil seguidores e 1,5 milhão de views, né? Esse 1,5 milhão de views, ele vem desde 2013, e a nossa média mensal de visualizações é de 10 mil por mês. É incrível, a gente não sabe quem são essas pessoas, mas todo mês tem de 10 a 12 mil visualizações das palestras Urântia. O Eduardo fez um sumário do livro de Urântia em 7 vídeos, né? Tem 4.900 seguidores no YouTube e 233 mil visualizações. São 7 vídeos com 7 minutos de duração, informando os tópicos básicos sobre o livro de Urântia, e foi publicado em 2014. O projeto Anjos, que tem 11 vídeos, eu não consigo ver quantas visualizações tem. Tem a Escola Urântia, que tem 98 vídeos, 98 estudos, 347 seguidores e 22 mil visualizações, que é a escola sobre o livro de Urântia, no formato ensino à distância, com 147 aulas. E tem um grupo de Curitiba, que tem vídeos, né, que é o mais atuante que grava os vídeos, tem 64 vídeos com 22.080 visualizações. Então, vocês veem que no Brasil tem muitas pessoas assistindo. Mesmo que sejam as mesmas pessoas que caminhem por aqui, é muita gente, é muita quantidade, e esse número está crescendo muito devido ao Ivan Lima, que tem 18 milhões de seguidores no YouTube. Ele falou sobre o livro de Urântia. E, para vocês terem uma ideia, no primeiro dia tinha já 167 mil visualizações sobre o livro de Urântia, de 1 mês e meio atrás, 2 meses, tá? Agora está em 450 mil visualizações. O resultado disso é que os inscritos no canal do YouTube da associação cresceram de 2.800 para 5.000, assim, em menos de um mês, tá? O Instagram tem 658 inscritos, a página do Facebook 2.344, o Facebook Grupo 2.700, a Rádio Urântia 3.000 mensal, e o WhatsApp oficial tem 300 pessoas praticamente inscritas. Próxima parte, disseminação. Não foi feito nada, né? A disseminação ficou dentro de comunicação, porque nós nunca tivemos uma pessoa que pudesse efetivamente assumir o papel da disseminação. Então, o próximo é o grupo de estudos. A Estela fez toda a reestruturação do grupo de estudos, foi fomentar a criação de outros grupos. Um grupo foi criado, ela também não tinha como fomentar devido à pandemia, né? Nós ficamos praticamente 2 anos parados. Foram realizados projetos novos estudantes, que foi a ideia de acolher esses estudantes, de ouvir as dúvidas deles, respeitar o ponto de vista deles e procurar direcionar de acordo com o livro de Urântia. Foi um sucesso, vocês viram a quantidade de views e de disseminação, e foram realizados 2 em fevereiro e agosto de 21. Tínhamos a ideia de desenvolver o programa para orientadores e instrutores, que não foi realizado, e realizar o curso de orientadores e instrutores, que também não foi e não deu para ser realizado. A bem da verdade, em tudo que vocês viram aqui, praticamente a diretoria participou em tudo. A gente dividiu por áreas, mas a diretoria esteve presente em todas as atividades. Os grupos de estudos, né? Nós temos o AB oficial informativo com 373 participantes, Urântia Students com 172, que acolhe os novos, o Café Urântia com 46, Urântia Rio Grande do Sul 35, Urântia School 37 participantes, Urântia Salvador 50, novo grupo de Urântia que foi criado logo após o evento ano passado com 68 participantes, a Escola Urântia com 96, o Elube com 135 e Sou Urântia com 33 participantes. E, por último, a parte da infraestrutura, que o objetivo era programa para cadastro e relacionamento dos associados.
nós tentamos utilizar um programa gratuito e não foi possível, então nós tivemos que comprar um programa de Customer Relationship Management, de CRM, para que a gente pudesse conseguir fazer o cadastro dos associados. Prover ferramentas para a produção e divulgação das iniciativas de comunicação e disseminação. A área de infraestrutura nos proveu todas essas ferramentas. Manter e atualizar o site, que foi desenvolvido e atualizado. Manter armazenamento e segurança do banco de dados, ter backup do servidor, assim como pessoas que conheçam a infraestrutura para dar continuidade à operação em caso de emergência também está ok. A videoteca, que eles não conseguiram implementar, a plataforma da loja a gente não conseguiu implementar, o audiobook, a infraestrutura nos proveu todos os canais de armazenamento, e a rede social de Urântia, que não foi utilizada. Nós mandamos esse planejamento para a Kathleen Kulik, lá nos Estados Unidos, que ela perguntou um pouquinho sobre o que o Brasil estava fazendo, e nós mandamos o planejamento todo, e a gente recebeu um elogio imenso, que ela falou que essa Outstanding Association, que é a Associação do Brasil, né, porque ela foi toda feita com base num planejamento. Eu acho isso muito legal, a gente ter recebido esse elogio, e o que vai acontecer é que vai sair um informativo sobre a atuação do Brasil, esta atuação do Brasil com base no nosso planejamento. Então, parabéns para a diretoria, porque isso realmente teve uma repercussão muito legal. Em relação ao planejamento 22-23, os nossos objetivos são absolutamente os mesmos. Então, o que nós percebemos? Que nós, com a base montada, nós construímos o primeiro degrau em 2021, e agora nós vamos construir o segundo degrau em 2022, né? Então, se lá o gerar recursos financeiros continua em pé, mas se antes era criar um canal de comunicação, agora nós temos que ampliar esse canal de comunicação. Da mesma forma que nós temos que aumentar a nossa disseminação, aumentar a quantidade de grupos de estudo e ampliar a infraestrutura para que a gente possa continuar crescendo. Para a gente entender o que vai ser feito, nós colocamos numa planilha Excel, né? Então, eu vou passar por Excel para vocês, para terem uma ideia do que vai ser feito durante esse ano aqui. Então, dentro aqui da planilha Excel, só um minutinho, eu quero ver se eu consigo pôr tela inteira. Está aqui, ó. Nós temos que gerar recursos financeiros para suprir as necessidades da associação. Esse daqui é o nosso objetivo, né? E o Israel teve uma ideia muito bacana, que é conseguir recursos de fundos federais, através de empresas e leis que permitem que essa doação, que a gente consiga receber valores pequenos da empresa, já é o suficiente para nós conseguirmos nos manter por muito tempo e provavelmente conseguir também ter um encontro em melhores condições, né? Porque devido à falta de ter poucos recursos, a gente nunca consegue, a gente vai fazer encontros, às vezes, em lugares muito baratos, porque senão o pessoal não consegue ir, né? A ideia também é criar categorias de associados, que vai ser o associado da OAB, que ele só utiliza o serviço da OAB. Nós queremos ter o associado contribuinte, que ele contribui com um valor mensal, e aí ele vai ter uma tabela de benefícios por ele ter essa contribuição, e não importa o valor, 10, 20, 30, 40, 50 reais. Nós vamos também ter os associados que fazem contribuições esporádicas, que tem muito, e contribuição específica, para custear projetos que precisam ser implementados e mais caros, que foi exatamente o que nós conseguimos fazer com o audiobook. 10 pessoas se disponibilizaram durante um ano a depositar para que a gente pudesse pagar o audiobook, né? Criar material do porquê contribuir com recursos financeiros ou serviço, aumentar o número de associados e fazer ação junto aos canais do YouTube, sugerindo associação junto à AB.
Esse é um plano que tem desde 2020, a gente acabou não fazendo, principalmente eu, que é fazer um vídeo e colocar nos vários canais que nós temos, apresentando a associação. Porque quando você entra nos comentários, as pessoas querem entrar em contato conosco, que a gente nem sabe. Eles nem sabem aonde procurar, eles nem sabem que existe a OAB. Então, o Milton já, nesse mês mesmo aqui, ele no início de cada apresentação, ele já está colocando dados no celular e o site da OAB para que a pessoa saiba aonde procurar. Um dos grandes objetivos que a gente tem é engajar membros através do trabalho de equipe-serviço, que é a tabela de pequenas tarefas, né? A pessoa não precisa ficar de eterno ajudando a OAB, mas ela pode ajudar em pequenas tarefas e apoiar iniciativas dos associados, fornecer devido apoio para os associados, desde que, obviamente, ele preencha os requisitos da OAB. Na parte de comunicação, né? Toda a comunicação, ela está no site, no Facebook para relacionamento, no WhatsApp, como tirar dúvidas, no Zoom, grupos de estudo, no Instagram, publicação, e a ideia agora também é criarmos um grupo de traduções para que se possa ter todo o material que é publicado lá fora aqui em português, para que a comunidade fique melhor informada. Então, em termos de mídias sociais, nós temos que agregar pessoas que nos ajudem a produzir material e gerenciar os canais, porque nós já estamos presentes em todas as mídias sociais, e manter o site atualizado. Informe para os associados sobre o movimento urantiano no Brasil, e a ideia é fazer um boletim um pouco mais simples daquele que estava sendo feito, né? Precisaríamos de uma pessoa também para colaborar nessa tarefa. E-mail marketing mensal está sendo feito normalmente com informações gerais, solicitando doações. A Rádio Urantia 2.0, que vai ser lançada, onde a Lilian, o Magela e o Carlyle irão cuidar do conteúdo e formar esse grupo de traduções. Essa planilha, a ideia é depois a gente preencher com data de início, data de fim responsável, mas aqui é só para mostrar para vocês. Eventos. Então, nessa parte, é o encontro anual 22-23, nós temos uma equipe. Desde o final do evento passado, uma equipe foi formada para pesquisar lugares no Brasil onde possa ser feito esse evento e que seja, assim, viável financeiramente. Nós vamos fazer no Brasil e não participar com a América Latina do evento Aniversário de Jesus virtual. O aniversário do livro, nós vamos fazer um evento em outubro. O Amigo Secreto, que a Estela sempre faz em dezembro, e estimular os encontros regionais. Se alguém quiser, como a pandemia agora está mais aberta, alguém quiser ter um encontro regional, a gente vai dar um apoio, vamos tentar fazer o máximo possível. Nós já temos 2 sugestões de encontros regionais aqui, vamos ver se eles saem esse ano. A videoteca, que o objetivo é facilitar o acesso à informação ordenados por assuntos e por partes. Foram publicados 409 vídeos nesses 2 últimos anos, né? Então, nós temos que ver qual é a infraestrutura sobre o desenvolvimento e buscar colaboradores para fazerem a filtragem dos vídeos. E contato com a UAB, melhorar a comunicação com leitores interessados para contatar a UAB. Então, colocar como introdução nas apresentações do YouTube as informações da UAB, termos um celular oficial, endereço do site e símbolo nos vídeos da UAB. Assim, as pessoas agora podem efetivamente começar a vir falar conosco. Com relação a grupo de estudos, né? A ideia é que, obviamente, que o grupo de estudo corresponde ao pilar da sustentação da UAB. Então, nós vamos criar uma ferramenta para indicação dos grupos de estudos disponíveis no Brasil. Tem uma, se não me engano, na fundação, que a gente não consegue mexer, tem coisas lá muito antigas, então nós vamos criar a nossa aqui. A criação de novos grupos de estudo, aqui a ideia é que a gente possa usar a base da UAB, ver onde tem leitores disponíveis em várias localidades, por exemplo, Ribeirão Preto, aí a Estela entraria em contato com eles e pode sugerir a criação de um grupo.
coisa que está sendo feita agora também em Brasília. Eu conversei com o Roberto, eles vão criar um novo grupo de estudo lá em Brasília agora. Convidar pessoas para participarem dos grupos atuais, quer sejam virtuais ou presenciais, as pessoas nem sabem que tem grupos de estudo, e ter mais pessoas para colaborar no gerenciamento e contato com os grupos de estudo. A Estela praticamente está controlando todos os novos estudantes e grupos de estudo sozinha, é muita coisa para uma única pessoa fazer, né? A segunda parte é ter a UAB contato constante com os grupos, né? E orientar e dinamizar os estudos atuais, porque a gente vê que muitos grupos se perdem com o tempo. Então, é manter uma rede de contato constante entre os grupos, propor estudos dirigidos a fim de aprofundar algum tópico do livro de Urântia, propor estudos dirigidos para a posterior apresentação em grupos virtuais e eventos da UAB, estimular os encontros regionais, fornecendo o devido suporte e materiais, e testemunho dos grupos presenciais. Em termos de estudo, a terceira edição dos Novos Estudantes, com 12 aulas e que teve início em 20 de abril, a nossa próxima empreitada vai ser um estudo dos 196 documentos, do número 1 até depois, no final da introdução, se fazer a apresentação de cada um dos documentos, um sumário de cada um dos documentos. Nós estamos querendo praticamente 10 instrutores para poder fazer, porque é um trabalho que vai durar 3 anos praticamente, né? E nós temos que preparar as 127 aulas. A nossa ideia é começar isso daqui em agosto de 2022. A parte durante Students, que é o novo, é ter 2 pessoas para receber e interagir com os leitores via WhatsApp. Infraestrutura. Basicamente está tudo feito, né? Criar um banco de dados com grupos de estudos no Brasil, manter o site atualizado, automação via Linktree, que o Milton já está colocando, né, para os novos se comunicarem com a OAB, e desenvolver e implementar a videoteca. A nossa ideia agora, logicamente, depois dessa apresentação, é ver quantas pessoas podem e querem colaborar com tudo que nós estamos fazendo. A gente tem uma lista aqui da administração, daqueles que cuidam de cada área, e que depois os que tiverem interesse podem se comunicar com cada um de nós. E a ideia é das pequenas tarefas, apesar de não serem pequenas algumas delas, mas, por exemplo, a videoteca, o Marcelo Lerina, ele já topou fazer a filtragem dos vídeos por docs, e dar uma ajuda de desenvolver a videoteca. Eu imagino que vai demorar uns 6 meses. As mídias sociais, a gente precisaria de um responsável pelo conteúdo e gerenciamento das redes, obviamente que a duração é permanente, né? Se a pessoa quiser ficar 6 meses, ou quiser ficar 1 ano, é bem-vinda. O informativo, ter alguém que pesquise e dê sugestões de artigos para o informativo. Novos associados, captação, né? Produção de vídeos para YouTube informando sobre a UAB e convidando a associar-se, isso daqui é uma tarefa minha, de outras pessoas. A Rádio Urântia, conteúdo e programação, a Lilian, o Magelo, o Carlyle já estão preparados para isso. Novos leitores, nós precisamos de um ajudante para gerenciar o canal do WhatsApp, para mediar o canal no WhatsApp, tirar dúvidas assim eventuais. Grupos de estudo, dar suporte para formar novos grupos com base no banco de dados. O site UAB, o Marcelo Lerina também vai nos dar uma ajuda que é muito bem-vinda. Recepção de novos estudantes, que seria o responsável pelos canais, e precisamos de pessoas para que trabalhem com um grupo de traduções. E por último, né, que eu não pus lá para vocês, mas a parte de disseminação tem muita coisa para fazer, né, muita coisa bacana para fazer que a gente não conseguiu ainda dar prosseguimento por falta de pessoas mesmo, né, por falta de conduções de poder fazer. Então, esse daqui é o planejamento, o que nós queremos fazer para o próximo biênio. Se vocês tiverem sugestões, alguma coisa, serão muito bem-vindas.